Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar para o bem viver, para a harmonia e para a cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivi Amarante, cantora, compositora, educadora para paz, terapeuta transpessoal e aprendiz. E sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu estou muito feliz, muito honrada com a conversa que eu vou ter aqui hoje com a minha querida Olivia Tani. E a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Esse episódio está indo ao ar no mês das mães. E a gente vai falar sobre a mãe como canal de cura dos filhos. A Olivia tem um trabalho muito bonito. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. E para quem não conhece, a Olivia é mãe e terapeuta holística materno-infantil. A jornada profissional dela, nesse sentido, iniciou em 2016 com a chegada do seu segundo filho e a busca por terapias para cuidar de comportamento irritadiço do filho mais velho. E ela se deparou com uma escassez de informações e profissionais que falassem sobre as terapias holísticas para bebês e para crianças. E ela foi experimentando vários caminhos até ter resultado consistente e foi lapidando e aprimorando um método ao longo do atendimento de mais de 7.000 famílias. A Olivia compartilha essa jornada em detalhes no livro A Linguagem Invisível das Crianças, que é referência no Brasil sobre as memórias intrauterinas relacionadas às dificuldades infantis, com a história pessoal dela e com embasamento científico e estudos de casos. A Olivia foi a única brasileira a integrar a turma de 2018 do curso pré-natal Birth and Attachment Psychology na Califórnia, que significa Psicologia Pré-Natal do Nascimento e Vínculo, e teve 2 anos de experiência com pedagogia infantil em Osaka, no Japão. A Olivia é formada em Comunicação Social na USP e tem extensão universitária em práticas clínicas e experimental com florais. Então, ela atua principalmente com a terapia floral, constelação familiar, renascimento sistêmico, teta healing, terapia multidimensional, voltada às experiências intrauterinas. Olivia, minha querida, que alegria, que honra, que bom que você chegou aqui aos Mutantes. Você é essa grande mutante atuante. E desde que eu acompanho o seu trabalho, assim, é realmente muito admirável e muito importante. Fico muito feliz de você estar aqui para a gente expandir a voz aqui desse seu trabalho. Volto a dizer, gravando no mês das mães, mas assim, ele é extremamente atemporal. Sim. E que bonito, que bom que você chegou, minha querida. Seja muito bem-vinda aqui ao Mutantes. E gratidão Viva. pelo convite, porque cada vez que eu posso falar mais sobre a importância, né, de proteger uma gestação, uma mãe gerando um novo ser, é algo que eu acredito que realmente vai começar a mudar o mundo. Um bebê por vez, a gente vai mudando, né? Cada ser humano que chega nessa terra. É, né? Uhum. Você falou assim, o seu trabalho, a ideia é começar, o ideal, digamos assim, é começar já antes da gravidez, assim, trazendo uma consciência para essa mãe já pré-gestacional, Olivia? Idealmente, todo pai, toda mãe, né, quer dizer, antes de se tornarem pais, deveriam trabalhar as suas questões emocionais, todos os traumas que a gente carrega de forma consciente e principalmente de forma inconsciente. Sim. Porque quando a gente adentra esse portal da parentalidade, a gente faz os downloads de todas as vivências que tivemos dentro do útero e isso nos toma por completo. Então é algo que até nos tornarmos pais a gente não adentra essa experiência e quando, né, chega esse novo ser, né, para aquele casal, querendo ou não querendo naquele momento, é um divisor de águas, porque a gente adentra o portal de quando nós fomos gestados. Então, idealmente, todo mundo deveria se conhecer, se curar, né? Independente de ser pai ou não, mas se conhecer, se curar, porque assim a gente não transmite as nossas dores para as próximas gerações, que é isso que acaba acontecendo. Com certeza.
O mundo ideal, por isso que estamos aqui, né? Para trazer essa consciência e quem sabe as pessoas que estão aí ainda na intenção, porque quando nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce um pai, né? Sim. E então, quem sabe trazendo quem já está aqui nos ouvindo, com certeza já vai sair diferente para essa caminhada de se tornar um pai e mãe mais consciente, né? Sim. Porque as pessoas não entendem, né? É que o bebê que está sendo gestado, ele já herda todas as informações que estão no óvulo e no espermatozoide. Então, na verdade, antes de acontecer a fecundação, tudo o que aquela mulher e aquele homem estão vivendo já está deixando uma herança para aquele bebê que vai se formar a partir das células. Então, se todo mundo entende, né, que quando nós estamos, por exemplo, estressados, isso vai deixar um impacto no nosso corpo, né? Todo mundo entende que isso prejudica a imunidade, tem uma série de consequências, certo? Mas ninguém pensa que a mulher vai deixar informações no óvulo dela, que o homem também está deixando informações no espermatozoide que ele está produzindo ali. E quando acontece uma concepção, aquelas duas células já vêm carregadas de um monte de informações que vai coordenar como aquela vida vai começar a se desenvolver. Então, ser pai e mãe já começa antes mesmo da fecundação. Como você falou, traz já muita informação e, na verdade, já traz também uma questão ancestral, né? Já traz esse pai, essa mãe, esse óvulo, esse esperma, já trazem informações de gerações, que acho que esse é o convite desse despertar da consciência e da gente procurando se curar, a gente vai curando gerações para frente, para trás e para frente, né? Exatamente. Porque aí, a partir da epigenética, a gente está carregando em nós as informações de vivências, traumas que nossos pais viveram, que herdaram dos nossos avós e assim por diante. Então, é uma sequência, né, de informações que vão sendo passadas de geração em geração. E se a gente não toma consciência para curar isso e colocar novas informações, porque se a epigenética foi aquilo que foi forte, ficou registrado na ponta do meu gene, então eu posso também mudar essa informação para algo mais leve. Então, se eu faço esse trabalho, eu também estou deixando de herança para os meus descendentes uma outra forma de vivenciar não só a parentalidade, mas de vivenciar a vida. A vida. E isso eu considero que é um grande presente, né? A gente poder deixar isso para os filhos, para gerações seguintes. Com certeza. Olívia, e você, né, como eu falei aqui quando eu falei um pouco de você, você conta que a sua trajetória como terapeuta começa da sua experiência, né? Com os seus filhos, assim, foi já no segundo filho, né? Na verdade, você ali se deu conta que não tinha muito esse trabalho, né, de terapias holísticas e se baseando também no comportamento do primeiro, assim. Como é que foi essa descoberta, assim, a partir da própria experiência, né? Que eu acho que é o melhor lugar para a gente realmente começar a colocar algo no mundo é a partir daquilo que a gente vive e foi na pele mesmo, né? A partir da nossa própria dor, né? Eu falo que a nossa maior dor guarda o nosso maior tesouro. Uau. Então, quando eu tive meu primeiro filho, já foi um choque de realidade. Aquela coisa do plano, né? De ser uma mãe modelo, tinha estudado para ser mãe, aquela coisa toda. E quando vem um filho real, né? Acaba com todos os seus planos. E aquilo já me desestruturou emocionalmente de uma forma bem forte, me levando assim para o fundo do poço, que eu não imaginava porque eu quis ser mãe, né? Então foi algo que foi planejado e ainda assim foi muito difícil. Ali eu já fui buscar terapia para mim, para eu conseguir sair daquele buraco que eu entrei ao me tornar mãe, que é o que eu falei agora há pouco, que a gente é sugado pelas memórias da nossa experiência com a nossa própria mãe, né? A gente não se lembra conscientemente, mas está em nós. E, enfim, quando eu tive meu segundo filho, 4 anos depois, o maior, que, né, estava com 4 anos, ele mudou da água para o vinho.
mas para pior, assim. Ele era uma criança muito fácil, né? Muito boazinha. E, de repente, ele virou do avesso, sabe? E ficou irreconhecível com a chegada do irmão. Ah, uau! Isso. Então, quando chegou o irmão, ele ficou uma criança... Um outro filho falava, gente, o que aconteceu? Muito nervoso, muito irritadiço, bravo, agressivo. E ele nunca tinha mostrado esse lado dele, né? Esse lado sombra. Foi quando eu busquei a terapia floral, para ajudá-lo. Eu não entendia como funcionava, mas assim, aquela coisa, quero que resolva. E aí eu dei um floral para o meu filho e ele se transformou em questão de dias. Assim. Sério? E foi uma coisa tão impactante para mim, porque eu não entendia como que o floral estava fazendo essa mudança tão grande em pouco tempo no filho. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar a terapia floral, porque eu queria entender o que o floral fez no meu filho. Uau. Foi ali que abriu um portal, que eu entendi, né? O poder do floral é o poder da natureza, é a farmácia de Deus na natureza, a partir da vibração das flores, equilibra as emoções humanas. Aí quando eu entendi que, gente, Deus deixou nas flores e nas plantas a vibração positiva dos sentimentos e comportamentos humanos. Que coisa mais Como linda. é que pode isso, né? E aí eu falei, gente, por que é que não tem profissionais falando sobre isso para mães? Porque a mãe que está numa depressão, pós-parto, um puerpério exausta, cheia de culpa, frustração, por que não tem ninguém dando floral para as mães poderem, né, se equilibrar e atravessar tudo de forma mais fácil? E por que não tem terapeuta falando sobre floral para as crianças? Porque é totalmente sem contraindicação, né, natural, e pode ser usado desde recém-nascido. E ali eu comecei a estudar, porque eu senti o chamado de ser esse canal, de levar esse conhecimento para ajudar as mães e os filhos. E foi assim que começou o meu trabalho, a partir da minha própria dor, né? E com os resultados que eu tive primeiro com os filhos. E aí eu comecei em 2016, a partir da terapia floral. Aí depois fui estudando outras terapias, hoje eu trabalho com várias, né? Mas foi a porta de entrada, foi lá, na dor de ajudar o filho. Que bonito. Mas hoje o seu trabalho, ele tá bem... Bom, eu acho que tem um leque aí gigante, né? Que você acaba trabalhando. Mas aí você enveredou para esse estudo das memórias e das questões intrauterinas, né? Sim. Dessa gestação. E eu também já estudei um pouco, assim, algumas coisas, né? Em algumas... das ferramentas que a gente estuda na transpessoal, né, na Unipaz, que dá intenção se esse filho foi desejado ou não, da concepção, do modo que ele foi concebido, toda essa gestação, o parto, o rebento em si, né, e essas primeiras horas, se foi pro peito da mãe, se recebeu essa oxitocina ali ou não, né? Tudo isso. Fala um pouco pra gente, assim, dessa memória gestacional, assim, dessa memória, né? Eu falo, gente, porque acho que tem gente que não acredita que enquanto o cérebro não é formado, como é que a criança vai lembrar, vai ter memória? Mas eu falo, gente, a memória está em todas as células, né? Exatamente. A memória está em todas as células, inclusive, como eu falei, no óvulo e no espermatozoide, que não tem cérebro, mas já está tudo lá gravado, porque a epigenética também isso necessita de um cérebro para guardar as informações que ficam no gene, que estão em 100% das nossas células. Então, quando a gente entende que, na verdade, a gestação é a construção de um novo ser humano em todas as suas camadas, e que a gestação não dura 9 meses, né, em média. A gestação dura a vida inteira, porque o que foi vivido desde a pré-concepção até o parto é o roteiro que nós vamos repetir a vida inteirinha. Então, tudo o que nós somos, a minha personalidade, a forma como eu me sinto, como eu penso, os meus sintomas físicos, as reações no meu corpo, tudo vem das experiências de início de vida. Ah, Olivia, mas não é a infância, né, que é importante até os 7 anos. Não é que não é importante, mas tudo o que a gente viveu na infância já é a repetição do que nós vivemos na gestação. Então eu digo que as raízes estão na gestação e a partir do nascimento, né, forma o tronco, os frutos, mas tudo o que aquela planta é
está debaixo da terra, está na raiz. E se a gente não entende isso, a gente fica tratando, volta então, vamos tratar os traumas de adolescência, os traumas da infância, a criança interior. É importante, mas não é a raiz. Se a gente não olhar, né, eu falo que a mulher é a mulher gestante, né, é o maior tesouro da humanidade, porque o ser humano da vida inteira está sendo programado ali, a partir de quem aquela mãe é. Todos os sentimentos dela chegam até o bebê em forma de neurohormônios, mas não só isso. Quando a gente entende que, essencialmente, nós somos energia, nós estamos vibrando uma frequência, e a partir dessa frequência, né, tem uns estudos que mostram que a água manifesta, né, a frequência. Sim. E se aquele bebê está sendo formado envolto na água, nas águas da mãe, significa que ele está literalmente marinando nas emoções da mãe. Nossa Senhora! E como é estar marinando nas emoções, né, de tanto parte positiva, leve, quanto a parte mais pesada, mais densa, negativa. E isso vai ter um impacto na formação daquele filho por completo. E quando eu digo por completo, tanto na parte física, quanto na parte mental, emocional e espiritual também. Porque é um ser dentro do outro. E se o ambiente influencia quem nos tornamos, que dirá o ambiente intrauterino. Nossa. Então, o ventre da mulher é a nave que vai transportar um ser espiritual materializado num corpo físico. Ou seja, tudo o que ela vai ajudar a construir aquele filho. Olivia, mas e o pai? Porque é tudo... Nossa, isso coloca um peso tão grande na mulher, que é o que eu sempre ouço. Todo filho é metade pai, metade mãe. Mas assim, é inquestionável que o bebê está dentro da mulher. Portanto, a influência maior é da mãe. Claro. E é o poder que eu digo, tanto para o positivo quanto para o negativo. Porque se essa mulher estiver se sentindo bem, ela vai deixar um benefício para a vida inteira daquele filho. Então, se a sociedade inteira entender que o tesouro da humanidade é a gestante, muita coisa já seria diferente, né? Ai, que bonito. Meu Deus. Foi bem bonito. Outro dia eu vi numa palestra no Festival Mundial da Paz que a gente teve lá em Goiânia, né, da Unipaz Goiás, e tivemos uma palestra do Torralba, Francesc Torralba. Ele falou, ele foi falando meio da paz mesmo, né? Mas ele falou assim, que a aceitação é o contrário do ressentimento. E o que eu quero te perguntar nesse sentido, assim? Porque, digamos assim, que a mãe já teve lá a sua gestação delicada, conturbada, enfim. E aí eu fico com a impressão que essa mãe desenvolve uma culpa. Acho que toda mãe tem lá seu sentimento de culpa e que também precisa ser... Essa culpa precisa ser... Né, eu acho que tem a ver com isso que eu acabei de falar, que a aceitação é o contrário do ressentimento. Primeiro, acho que a mãe precisa aceitar, não essa gestação como foi, e a partir de então, ser trabalhada, digamos assim, a criança já está no mundo, mas aí ela continua se trabalhando e ela vai ser a cura dessa criança. Porque é isso, o passado eu não mudo, né? A minha gestação já foi de forma X, Y, Z, seja como for, mas aí trabalhar essa culpa dessa mãe, trabalhar essas feridas dessa mãe com a criança já. Essa questão da culpa, né, da mãe, eu costumo falar assim, que não há culpa naquilo que a gente primeiro não tinha consciência, não fez porque quis, claro. Né? Outra coisa é que quando a gente entende que antes de tudo nós somos seres divinos, então não há erro em nada do que aconteceu, porque a minha consciência divina, em conjunto com a consciência divina de cada filho, combinaram se encontrar nessa vida para atravessar os desafios certos para uma jornada de coevolução. Então, a mãe evolui a partir daquele filho e aquele filho vai evoluir a partir daquela mãe e daquele pai
que ele escolheu para vir viver essas experiências na Terra. Dessa forma, tudo o que aconteceu de difícil ou não foi o necessário para que a gente se tornasse, né, quem viemos ser. E a partir da dor é que a gente pode evoluir. Se a gente chegasse aqui pleno, lindo, 100%, né, sem traumas, nem estaríamos aqui. Então, quando eu entendo que não havia outra possibilidade a ser vivida durante aquela gestação, eu entendo que eu não tenho que sentir a culpa, porque da mesma forma que a mãe dela não conseguiu fazer diferente, e ela herdou uma série de questões, ela também, mesmo se ela tivesse estudado, ela não teria conseguido fazer diferente, porque foi o necessário para esse filho desenvolver as habilidades, desenvolver os músculos necessários para atravessar essa vida do jeito que ele escolheu viver, né? No plano divino. E essa mulher, né? Ela só conseguiria e só conseguirá fazer diferente quando ela se curar das feridas que ela tem com a própria mãe e com o próprio pai. E a partir disso ela vai entender, em algum momento, que o pai e a mãe que ela também escolheu foram os certos para ela se tornar quem ela veio ser. Quando a gente entende que nesse contexto tudo está certo como deveria ser no plano divino e não aqui na nossa mente cognitiva, consciente, que tudo quer controlar, tudo quer mandar, acalma. Aquela coisa da frustração, porque eu tinha uma expectativa infantil de que eu seria melhor do que a minha mãe. E aí eu não consegui ser melhor do que a minha mãe. E aí a culpa vem desse lugar infantil onde eu julguei meus pais como não sendo bons o suficiente. Eu tinha uma arrogância de vou fazer diferente. Eu jamais vou fazer o que minha mãe fez comigo. Eu jamais vou atuar como meu pai fez comigo. E na prática, ela vê que ela repetiu a mesma história, se não pior. E aí vem uma culpa. E essa culpa é uma culpa infantil no sentido de infantilizado. Porque ela, enquanto filha, não percebeu a força que aqueles pais tinham que ter para dar conta de toda aquela situação, tanto daquela época, sem consciência, sem recursos, sem a informação que a gente tem disponível hoje. Mas o que eles deram conta de fazer com todos os traumas que eles herdaram dos próprios pais. Claro. Então, eles não tinham possibilidade de ter feito diferente. E aí essa mãe, pensando, agora eu estudei como eu estudei para ser mãe, vou ser a mãe modelo. E na prática foi a mãe, eu digo no meu livro, eu fui a mãe pesadelo. Porque nada do que eu estudei na prática adiantou, porque eu fui tomada pelos traumas que eu herdei enquanto eu era bebê, junto com a minha mãe. Então, esse lugar da culpa é um lugar infantilizado, onde eu quero que alguém venha falar, não fica assim, não foi culpa sua, mas não foi culpa de ninguém. Foi uma escolha que todos nós fizemos, ainda que não nos recordemos conscientemente, de que a gente precisava atravessar aquela história para desenvolver a força, para carregar o destino que cada um tem. E aí, quando a gente chega neste ponto, é que chega na aceitação. Então, eu deixo de ter o ressentimento com meu pai ou com a minha mãe e eu faço as pazes com a minha história do jeito que é. E só assim eu sou livre. Nossa, que coisa importante. Pelo amor de Deus, é sobre isso, né? É sobre isso, é aceitar a história que nós escolhemos do jeito que é. E se eu aceito, então eu posso liberar os meus filhos também. Porque se eu não aceito o pai deles, se eu não aceito como foi a gestação, se eu não aceito, o que eu estou passando para esses filhos? Eu não aceito quem vocês escolheram ser. Você escolheu esse pai? Eu não aceito esse pai.
Você escolheu nascer assim, eu não aceito. Então, inconscientemente, a mãe passa a mensagem de que esses filhos não são bons o suficiente. E a criança sente. Claro. A alma da criança sente. Claro que sente. Então, é só quando eu consigo fazer as pazes com a minha história toda do jeito que foi, é que eu consigo sentir paz e transmitir a paz para dentro dos meus filhos. Meu Deus do céu, que coisa importante. Eu digo assim também, falo da minha experiência e o que eu tenho visto também como terapeuta, né? Procurando trazer essa aceitação e assim, acho que mudar o olhar, né? Que você falou dessa culpa infantilizada para um lugar de responsabilidade, né? Sim. De autorresponsabilidade e pensar o que eu posso fazer, né? Quais as escolhas que eu posso fazer, buscar caminhos de autoconhecimento, processos de cura, terapias, né? Sim. Procurar uma Olivia da vida para procurar esses caminhos de cura, sair desse lugar infantil para uma responsabilidade de fazer escolhas, de mudar essa trajetória de repetição de padrão. Sim. Né? O que me fez buscar as terapias foi quando eu não conseguia ser a mãe que eu gostaria de ser para o meu filho e a mãe que ele merecia ter, porque eu estava sendo uma mãe, de tudo que eu julguei e critiquei a minha mãe, eu fiz pior. Porque minha mãe não estudou, assim, né? Hoje em dia tem muito livro, muita informação para as mães. E nesse sentido eu já tinha estudado muito, então eu me sentia a superior, né? E eu fiz pior, porque se minha mãe fez sem ter informação, eu fiz tendo a informação. E foi nesse lugar que eu fui buscar ajuda para conseguir curar aquilo que impedia, que me impedia de ser como eu gostaria de ser. E foi essa busca pelo bem dos meus filhos que eu fui passando por diversas terapias, fui me curando e olha, haja terapia, hein? Haja terapia. Um monte de terapia para eu chegar nesse lugar. E hoje eu vejo assim, eu trabalho com mães porque a minha maior dor foi com a minha mãe. E foi olhando para minha mãe de um outro ângulo, que eu consegui enxergar quem ela é. Fora desse lugar de mãe também, porque a gente coloca a mãe nesse pedestal achando que ela tem que ser a mãe perfeita. E quando a gente começa a enxergar que ela é uma mulher comum, com dificuldades no casamento, com dificuldade com os sogros, cuidando de outros filhos, trabalho, casa. Naquela época não tinha internet, WhatsApp, Uber, Google, iFood. Então, como era a vida dessa mulher sendo mãe? E quando eu consigo enxergar desse outro lugar, fora desse olhar infantilizado, aí eu, nossa senhora, como minha mãe é forte. Eu não daria conta no lugar dela. E aí eu começo a sair desse lugar do ressentimento. Já, minha mãe não fez isso, ela não fez aquilo que eu queria. Ela não dava conta de fazer, mas olha quanta coisa também ela deu conta, né? Por exemplo, minha mãe costurava as minhas roupas. Você acha que hoje eu tenho tempo de ficar costurando roupa dos meus filhos? Mas nem pensar, né? E aí ela à noite na máquina de costura, costurando as minhas roupas, né? E fazia o nosso almoço, porque na escola eles não davam lanche, era a mãe que tinha que preparar a lancheira. Hoje em dia você dá um dinheiro, a criança vai lá e compra na lanchonete. Então, quanta coisa que ela deu conta que eu não daria conta. E aí você começa a enxergar essa mãe fora desse pedestal. E eu acredito que, como o meu maior desafio também foi enxergar essa minha mãe de outro lugar, é onde eu me tornei essa guia para que outras mães consigam fazer as pazes com a própria história, com a mãe que escolheram. E só quando a gente aceita a nossa fonte de vida é que a gente consegue tomar a vida por completo. Porque enquanto a gente não aceita em paz mesmo, fazer as pazes com a nossa mãe, eu não tenho força para ir para minha carreira. Eu não estou inteira no meu relacionamento. Eu não estou inteira na minha maternidade. Eu não tenho força de vida. Eu lembro uma frase do Bert Hellinger, né? Que eu li uma vez no jornal, assim, nunca mais saiu da minha cabeça. Ela era a manchete grande, assim, e falava assim, acho que foi até na Espanha, no tempo que eu morei lá.
E foi lá que eu conheci as constelações, isso em 2006. E falava assim, entrega a tua mãe e brilharás. Sim. Se você integrar, né, aceitar essa mãe, Isso. eu acho que uma consciência que eu acho que faz muita diferença é saber que ela fez o melhor que ela pôde, Exato. com as condições que ela tinha, com os recursos, com a consciência, com a informação que ela tinha, né? Sim. E com a humanidade Sim. que ela tinha, né? Eu acho que quando a gente traz esse lugar humano, né? E essa vulnerabilidade, essa, né? É o que você falou, assim, com os erros e essa humanidade. E quando a gente fica em paz nessa aceitação disso que a gente acabou de falar, ela fez o melhor que ela pôde, dá esse alívio. Isso. E é libertador, né? É libertador e liberta também os nossos filhos. E quando eu digo assim, a mãe é o melhor canal de cura dos filhos, eu bato muito nessa tecla, porque enquanto a mãe tem as suas feridas, os vazios internos com a própria mãe, a gente aprisiona os filhos dentro da nossa ferida e põe os filhos para trabalhar, para preencher a nossa carência, a nossa necessidade de ser amada. Então, por exemplo, minha mãe não me amou. Então, eu quero ter um filho para ser amada. E aí, o que eu faço com esse filho? Você é o amor da minha vida. Você é a razão da minha vida. E aí, eu delego nas costas daquele filho a tarefa de trabalhar para preencher o meu vazio. E aí o filho fica aprisionado dentro da ferida da mãe para a vida inteira. É o filho que cresce, às vezes não consegue sair de casa, já é um filho, né, adulto, mas ainda assim está trabalhando para alegrar a mãe. Então, não consegue dizer não para a mãe, né? A mãe vive ligando e ele se sente na obrigação de atender, ele não consegue frustrar a mãe, e aí é aquela relação de amor e ódio. Ele odeia aquilo lá, mas se ele não faz, é uma culpa. Por quê? Ele recebeu a tarefa de amar essa mãe para ela ser feliz. Então ele tá o quê? Pesado, né? Ele tá preso, ele vive na prisão da ferida da mãe. Por isso que é tão importante, porque enquanto a mãe ela não se curar com a própria mãe, esse filho nunca consegue ir para a vida. E é chocante quando eu digo isso, porque a mãe fala assim, eu preciso de um filho para me sentir completa. Ou seja, eu estou incompleta porque faltou algo dos meus pais, eu pego e tenho um filho para preencher esse vazio aqui. Ou seja, esse filho, em vez de receber de mim, ele tem que me dar. E aí inverte a ordem da vida, o fluxo da vida. Em vez da mãe dar para esse filho incondicionalmente como uma doação, é o filho que tem que trabalhar para preencher essa mãe. É o filho que tem que fazer as coisas para essa mãe não ficar frustrada. É o filho que tem que ser bom para que ela não se sinta uma péssima mãe. Então a gente quer colocar os filhos em caixinhas para que ela seja vista e se sinta uma boa mãe, ou seja, o filho não é livre. Inverte a hierarquia, né, desse fluxo. Inverte totalmente. Então não tem como um filho ser livre para ir para a vida se a mãe está cheia de feridas. E esse lugar que é tão difícil, porque a mãe não quer olhar. Não quer. E aí o filho fica trabalhando assim como ela ficou trabalhando para a mãe. Trabalhando no sentido de atendendo as expectativas e os vazios da mãe, né? E aí quando é muito pesado, a gente rejeita a mãe completamente e aí corta o fluxo de vida e eu vou estar capengando a minha vida inteira. E tem uma frase do Bert também, eu não sei exatamente a frase, mas a ideia, o conceito é assim: se eu não aceito os meus pais, porque eu julgo que eles não foram bons o suficiente ou fizeram errado comigo, qual é a melhor forma de eu provar para os meus pais que eles não foram bons? Vixe, Maria. É fracassando. Se eu sou um fracasso na vida, eu sou a prova viva de que meus pais não foram bons para mim. Inconsciente isso, né? Pelo amor de Deus. E aí eu não tenho bons relacionamentos, eu não tenho
prosperidade, né? A minha vida é um fracasso para provar, tá vendo pai, tá vendo mãe, vocês foram péssimos para mim, eu sou a prova viva de que vocês fizeram tudo errado. Pelo amor de Deus. Então só há solução quando eu aceito a vida que vem dos pais que eu escolhi. E isso é muito profundo, a gente não consegue, tipo, faz assim, vira a chave, aceitei meus pais. Não, é um processo onde a gente precisa olhar para essa dor, curar, fazer as pazes para aceitar a minha história, quem eu sou, aí desbloqueia o fluxo da saúde, da prosperidade, do amor. Então eu acho que se a gente não quer fazer por nós mesmas, eu digo, faça pelo seu filho. O que você julga que seus pais não fizeram por você, faça então você pelos seus filhos. Que automaticamente vai estar fazendo por ela, né? Exatamente. Cure-se. E você vai curar os seus filhos em conjunto. Então, eu acho que esse é o maior legado. Né, hoje em dia, né, a gente está dando importância para coisas tão superficiais, tipo, engravidou. O que a mulher está preocupada? No chá revelação, no brinde da maternidade, no negócio da porta da maternidade, né? E ela deixa de olhar para o essencial, que é se vincular para a alma daquele ser que está sendo materializado dentro dela. Aí nasce, vai fazer agora mêsversário, aí faz a festinha do mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, e está perdendo toda a conexão, o vínculo de que ela precisa se curar através de todas as dores que aquele filho desperta para poder liberar esse filho, né, para a vida, para ter uma vida mais leve. Não, ela está preocupada e se estressando porque não sabe qual vai ser a decoração do próximo mêsversário. Então, assim, é uma crítica que eu estou deixando para as pessoas despertarem do que é o essencial, né? Do que é realmente importante. Nossa Senhora. E, Olívia, uma questão que eu sempre me vem assim, que eu acho que também traz uma consciência para essa responsabilidade, assim, porque eu acho que todo ser humano gostaria de ter recebido mais do que a mãe pôde dar, não é? Isso não é verdade? Assim, queria ter tido mais amor, queria ter tido mais atenção, queria ter tido mais tempo. Então, acho que isso é uma questão humana, né? Que a gente tem que aceitar e lidar e aí procurar se trabalhar para suprir, né? Se dar esse amor próprio, em vez de ficar buscando ainda, né, nesse vínculo adoecido com a mãe, como você falou, ou ficar buscando nas relações um lugar também a partir das carências. Sim. E não da consciência, falar, ok, minha mãe deu o que pôde, não foi tudo que eu gostaria, mas é isso aí e vamos cuidar disso, né, volto a dizer, com autorresponsabilidade, com todas as ferramentas, as possibilidades, né, que estão aí disponíveis. Eu acho que depois de ter visto tantas e tantas histórias, eu acho muito difícil ter alguém 100% satisfeito com a própria mãe ou com os pais, né? Eu entendo que se a gente escolheu os pais certos para evoluir, a gente só vai conseguir evoluir buscando algo além do que nós já temos. Porque se eu me sinto 100% completa e plena, eu não tenho mais possibilidade, né? Bert fala, o perfeito está concluído. Não tem mais nada para aprender. Então, só o imperfeito tem a chance de evoluir. Então, eu escolhi a mãe imperfeita, o pai imperfeito, para eu nascer imperfeita e buscar a melhoria. Não digo a perfeição, mas para buscar essa melhoria contínua. E mesmo que a gente ache, mas olha, a minha gestação, né, eu quis aquele filho, amei muito aquele filho, quando eu descobri, fiquei feliz, meu filho é completo. Não, porque aquele filho pode ter se sentido na obrigação de ser um filho perfeito porque ele foi muito desejado, porque ele foi muito amado. Então sempre vai ter o olhar da mãe e o olhar do filho. E aí aquele filho que também se sente com o peso de eu preciso preencher as expectativas da minha mãe de ser esse filho que ela tanto desejou. Então eu vejo que não tem um lugar onde o filho entende
100% que está tudo em harmonia. Porque eu entendo que a gente veio realmente para trabalhar as nossas maiores dores, que são com os nossos pais. E é nesse lugar onde a gente tira os pais do papel de devedores. Eles estão me devendo amor, atenção, seja lá o que for. E eu passo, quando me torno adulta, né? Agora eu sou responsável pela minha vida, pelo meu destino. Eu mesma me dou aquilo que faltou. Porque os pais já fizeram tudo o que eles podiam. Já tomei a vida que vem deles e agora eu sou adulta. Eu farei algo com essa vida que chegou para mim. E o que faltou, eu mesma me dou. O problema é que as pessoas, né, que não despertam para essa consciência vão buscando sempre alguém para dar aquilo que os pais não deram. É num relacionamento, é numa amizade. Aí a gente vai colocando, né, um parceiro, uma parceira no lugar desses pais que não deram o que a gente precisava. A gente coloca uma melhor amiga, um melhor amigo, mas nunca é o suficiente, nunca preenche. Por quê? Porque nosso vazio é de pai e mãe. Ninguém no mundo vai preencher essa dor. Agora cabe a nós nos curarmos dessa dor e falar, não falta nada. Foi o suficiente. Aí aquele vazio some, porque foi o suficiente, né? E essa que é a jornada de todos nós. E aí, né, assim, te ouvindo falar, me veio assim, me lembrou, sabe o triângulo de Karpman, né? Sei. Né? É meio que isso, né? Exatamente Que isso. acaba acontecendo, acho que entre mães e filhos, pais e filhos, e não só depois quando esse filho vai para a vida também, né, trazendo essas relações, essas interações não saudáveis, né? Isso. Que aí se torna ou o agressor naquela relação, ou a vítima, ou o salvador, né? Esse filho aí que você me remeteu a essa questão do triângulo de Karpman, quando você falou desse filho que tá ali, assim, que ele faz com raiva, mas ele tá sempre ali atendendo a mãe, não consegue falar não. Quer dizer, é uma relação não saudável, né? Isso, é uma relação disfuncional, no sentido de que a função de que os pais deveriam dar para os filhos incondicionalmente tá invertida, né? E esse lugar do triângulo de Karpman também, assim, aí o filho se sente nesse lugar de vítima, onde ele foi obrigado a preencher algo da mãe. Então, ele também se sente com raiva e ele fica alternando no lugar de salvador, vítima, agressor. Ora, ele agride a mãe, daí ele se sente culpado, aí ele vai e salva a mãe, né? Então, fica tanto a mãe quanto o filho nessa dinâmica, né? Onde não tem solução. Porque toda vítima vai sempre atrair um agressor. E isso vai para as relações afetivas, né, desse filho. E aí não consegue sair desse lugar enquanto ele não crescer e entender, eu não sou vítima, eu escolhi, eu tenho a minha parcela de responsabilidade por estar nessa relação ou por estar neste papel. E curar a ferida onde ele de fato foi uma vítima. Normalmente isso acontece no útero já, né? Então, o bebê chegou. Aí a mãe não estava esperando aquela gravidez. E vamos supor que a mãe pensou em interromper aquela gravidez. O bebê se sente a vítima de uma agressora que é a própria mãe. Então, nesse lugar, a dinâmica já começa a ficar disfuncional, né? E aí, como então resolver isso? Se a mãe tem um filho que é criança ainda, ela precisa tomar as rédeas de curar essa relação. Porque não foi à toa que ela pensou, eu não deveria ter esse filho agora. Não foi à toa, né? Ela não conseguiria ter pensado diferente, porque ela está representando as memórias ancestrais dela. Se ela curar isso nela, ela libera o filho automaticamente. Então, quando o filho ainda é criança, a mãe é o canal para curar esse filho. Se você já é adulto, se você tem filhos adultos, aí adulto, cada um cuida do seu destino. Aí o adulto precisa querer, porque faz parte da cura o desejo de ser
curado. Não dá mais para uma mãe falar para o filho de 20, 30 anos, olha, você precisa fazer terapia, olha, você precisa se curar disso, porque aí eles já não vão mais colaborar, né? Até ter uma idade, mais ou menos, Olivia, que fica esse, entre aspas, esse limite, assim, para a mãe ainda poder ser essa terapeuta do próprio filho? Então, até o filho se tornar adulto, né? Então, lá ali, por volta dos, hoje em dia, 15, 16, já está no limite, porque hoje em dia os jovens já se sentem donos do próprio nariz, né? Então, já tem uma resistência muito grande. Aí não adianta mais a mãe querer, porque o filho já se sente dono da própria vida. Então, eu sugiro que o quanto antes, né, até na faixa ali dos 14, 15 anos, eu sinto que é já um limite. A partir disso, a criança, né, o filho já fica bem inacessível. Tem isso também, nessa fase do adolescente que já está procurando a própria identidade, que precisa se firmar como personalidade. E aí fica mais difícil a mãe acessar esse filho. Então, o ideal, quanto antes, né, que a mãe tenha essa possibilidade ainda. Interessante. E aí, eu queria falar um pouco, Olivia, aqui, sobre o nome do seu livro. É muito maravilhoso, né? Essa linguagem invisível das crianças. Fica o convite para o ouvinte. O livro da Olivia tem mais de 500 páginas. Ela tem disponível em livro físico e tem o livro também. Tem digital, tem no Kindle. Olha o nome desse livro, gente. A linguagem invisível das crianças. O nome já fala muito. É muito lindo. Exatamente. Fala um pouco pra gente. Eu trago nesse livro o que está por trás das principais dificuldades infantis, mas que, na verdade, assim, não é sobre só criança, porque o que está na criança continua no adolescente, continua no adulto. E todos nós fomos crianças. Então, é um livro sobre o ser humano, sobre todos nós. O porquê é que nós hoje ainda, né, temos dificuldades, seja, né, nos sentimentos, nos comportamentos, nos sintomas físicos. E aí eu vou trazendo isso também dentro do contexto da criança, né? As dificuldades escolares, dificuldades em dormir, se nutrir, a fala, os transtornos que hoje estão explodindo de diagnóstico. Sim. O que está por trás de invisível que a ciência não vê, não considera, não reconhece, não valida, mas que é o que está comandando aquela dinâmica que é categorizada dentro de parâmetros e diagnósticos, sabe? Então, nesse livro eu trago essa expansão de consciência para que, em primeiro lugar, os pais entendam o que os filhos estão contando a partir das suas dificuldades. E quando os pais leem o livro, na verdade, eles entendem sobre quem eles são e que nunca ninguém tinha explicado. É um livro de um autoconhecimento, assim, bem profundo, porque no Brasil essa parte das memórias intrauterinas é pouco conhecido. Sim. Então, meu intuito com esse livro foi trazer para o público em geral um conhecimento que é científico, no exterior é altamente validado, reconhecido, né? Tem congressos internacionais só sobre esse universo da psicologia de gestação e nascimento, e no Brasil a maioria dos profissionais sequer acredita que o bebê tem consciência durante a gestação. Então, para profissionais que trabalham com o ser humano também, eu considero uma bela de uma porta de entrada para esse conhecimento, para esse olhar. Com certeza. E, enfim, eu sou suspeita para falar, mas é um livro que todo mundo, se ler, vai mudar o olhar para a vida. Mas eu vejo suas coisas, eu vejo esse livro e falo, gente, eu preciso ler esse livro, eu preciso fazer os cursos, eu preciso entrar para o trabalho da Olivia. Ela, né, depois você fala um pouquinho como é que você, porque hoje você não tem mais atendido atualmente, assim, presencialmente, porque cresceu bastante o fluxo de mães, graças a Deus que você está atendendo, né? Hoje eu não consigo mais fazer um atendimento individual por conta da demanda que acabou, né, graças a Deus, crescendo bastante. Então eu tenho uma comunidade de mães. Hoje já passaram pela comunidade mais de 5.000 mães. Nossa! Onde que eu ensino a elas como ser esse canal de cura dos filhos, como ela tem o poder de curar os filhos, acessar o inconsciente do filho para saber
o que ele está contando com cada dificuldade. Então, é um trabalho totalmente holístico, e aí chama-se Mães da Nova Era, que é essa mãe que enxerga o invisível. Essa mãe mais consciente, né? Eu Isso. falo, gente, eu quero fazer esse negócio, porque eu acho que é um grande expansor de consciência Sim, com certeza. para o desenvolvimento humano, né? Exatamente. E assim, até nem só como terapeuta, é como ser humano mesmo. Isso, é para que a mãe... Então, o primeiro lugar que eu conduzo essa mãe é ela olhar para dentro dela. Porque não adianta a gente querer só olhar para o filho se ela não olha para ela. E eu falo assim, como a gente quer que o filho saiba quem ele é, se as mães não sabem quem elas são? E o filho sente na alma essa incerteza, essa insegurança da mãe. E aí o filho fica perdido porque, na verdade, a mãe está perdida. Mas se a gente sabe a que veio, qual é o nosso propósito nessa vida, por que somos quem somos, aonde estão nossas forças, a nossa luz, a nossa sombra, então eu não temo mais nada. Porque eu entendo que eu estou em conexão com o que é divino. E aí eu costumo falar muito desse lugar da fé, que não é a fé religiosa, mas é a fé nesse algo maior que coordenou tudo para que tudo fosse do jeito que foi. Inteligência da vida, né? Inteligência, isso. Essa inteligência que está presente em tudo e a gente não enxerga e a gente não confia. Então, o que é esse medo, né, de querer todas as coisas planejadas no controle? É falta de fé. E eu ensino esse lugar dela se conectar com o divino em si, o GPS interno, e assim ela nunca vai se sentir perdida, porque ela confia nesse algo maior que nos guia. E aí acaba esse lugar da ansiedade, né, de querer ter o controle, e o filho sente isso. É impressionante como os filhos sentem, né? Faz toda a diferença, né? E cada comportamento é uma informação, né, Olivia? Sim. Não, assim, eu acabo criticando um pouco assim os estudos coletivos, porque o estudo coletivo traz lá uma conclusão que não leva em conta o universo daquela criança, essa ancestralidade, o universo que está ali. E aí as mães acabam entendendo como, isso aqui é uma fase, é normal, porque é uma fase. Não é normal, é comum. Mas aquela criança está contando uma história que tem a ver com o início de vida dela. E às vezes a gente, por ouvir, né, sobre os estudos, deixa de enxergar a alma da criança e fica só esperando passar, e aquela criança está sendo retraumatizada e retraumatizada. Então, o meu convite é olhar para a alma do filho e entender por que tem aquele comportamento, por que tem aquele sintoma, né? É bonito, né? É como se fosse você uma grande defensora da voz das crianças, né? Dos bebês que não sabem expressar, que não têm... lógico, dependendo da idade, ainda nem consegue se expressar. Exato. E não tem repertório emocional, que é uma questão, na verdade, eu acho, do ser humano, assim, que a gente é quase que um analfabeto emocional, que não sabe expressar o que sente. Sim. E você é uma grande defensora dessa voz invisível, né? Que tem tanta informação. Acabou chegando para mim, acabei enveredando por esse caminho, que toca muito o meu coração, de poder dar voz às dores dos bebês e das crianças. Que importante. Né? E aí, quando a gente olha qual é a questão que está por trás, é impactante, é muito impressionante, né? Recentemente, assim, vi um caso de uma criança que se sente invisível. Ela tem tudo dos pais, estuda numa escola ótima, nada falta, sabe? Faz um monte de atividades, vive uma vida bem confortável. Mas a sensação que ela tem é: eu sou invisível, ninguém me vê, não confio nos meus pais. Então, é a criança que está tomada ali no universo do celular, porque ela não sente que ela pertence à família. E aí, quando eu fui ver de onde que vinha isso, tinha a ver com a dor da própria mãe. Aí, às vezes, é uma mãe que nasceu, sei lá, já tinha 5 irmãos,
E aí, como é que uma, né, no caso a mãe dessa mãe, já tinha com o 6º filho, essa mãe consegue cuidar desse filho, consegue dar atenção para esse filho? Então, essa criança se sente invisível, não vista, desde a gestação. Ela já foi gestada como sendo mais um filho que certamente não foi planejado, né? Um 6º filho, certo? Então, esse bebê já se sente invisível na gestação. Ela nasce, cresce, aí tem 5 irmãos, aquele caos, né? Normalmente vai ser cuidada pelos irmãos mais velhos, se sente sem valor, sem pertencer à família. Aí ela cresce, vira uma adulta e tem um filho e ela faz o quê? Ela quer dar para aquele filho tudo que ela não teve. Portanto, o que ela vai fazer? Colocar na melhor escola, colocar para fazer um monte de atividade, dar tudo, achando que ela está dando todo o amor que ela não teve. E esse filho se sente como? Da mesma forma, invisível, ninguém me vê, porque é a dor da mãe, né? É a dor da mãe. E aí os pais não entendem. Nossa, mas a gente faz tudo por esse filho e ele se comporta dessa forma, né? É agressivo, é rebelde. Por quê? Porque ele representa a dor da própria mãe, né? É muito difícil esse lugar de reconhecer e entender que os filhos estão comunicando isso. Mas eu entendo hoje que a solução para tirar esses filhos que estão cada vez mais cedo no mundo virtual, e daqui para frente vai ser cada vez mais, é reconectar eles com a própria essência e reconectar eles com o coração dos pais. Mas se o coração dos pais está partido, está ferido, os filhos vão continuar conectados na ferida. Então a solução é curar o coração dos pais. É esse o trabalho. Para a paz do mundo. A paz do mundo. Porque se o adulto tem o coração curado, ele não é capaz de fazer mal para ninguém. Né? Esse lugar do agressor, às vezes eu falo para as minhas alunas, eu acho que é um lugar um pouco difícil de entender através dessa mente aqui. Mas quando a gente vê uma situação de um agressor adulto, né? Normalmente a gente tem compaixão, empatia pela vítima. A gente quer ajudar a vítima, a gente quer fazer oração, mandar amor para a vítima. Só que a pessoa que mais precisa receber oração e amor é o agressor. Porque ele é um adulto que dentro dele tem um coração ferido desde a gestação. Foi uma gestação não planejada, foi uma gestação rejeitada, ele foi abandonado. Então, se ele é um adulto com o coração ferido, para que ele se torne um adulto de paz, ele precisa receber amor. E ninguém dá amor pro agressor. Todo ato de violência é um pedido de socorro, né? Exato. E aí, como a partir dessa agressão ele é mais julgado, mais punido, mais excluído, cresce a ferida dele. E então, eu, que estou só amando a vítima, estou participando do fortalecimento do agressor. Meu Deus. Aí fica essa dinâmica extremamente adoecida. No fim, eu falo, né? Realmente, no fim das contas, todo pedido para esses buracos, para essas feridas, para essas questões todas, é mais amor. É mais amor. É mais amor, né? Eu falo, caramba, e eu insisto, falo, é mais simples. Só que o simples se torna tão complexo que, na verdade, é a pessoa ter qualidade na presença, né, com essa criança, de interação, de vínculo, de troca genuína, né? E hoje isso está cada vez mais raro, né, Olivia? Infelizmente, você trouxe aí uma questão que eu não estava nem... Falei, gente, se eu entrar por esse viés aqui, nós vamos ter que fazer outro episódio dessa questão dessa relação com o celular, com as telas e tal. Sim. Que vai só aumentar, como você falou. E, gente, esses vínculos vão ficando cada vez mais frios, quando, na verdade, o que a gente precisa é trazer essa... Eu acho que, né, o que a gente está mais precisando é ser humano. E ser humano. Não é? E trocar nesse lugar da nossa humanidade, do que a gente tem de melhor, oferecer para essa criança. E aí acho que é uma cura ali no encontro, né? A gente fala aqui na Unipaz, tem essa frase que é incrível do reitor, do Roberto Crema, que fala que ninguém cura ninguém se cura sozinho, nós nos curamos no encontro, né? Exatamente.
nesse encontro de cada filho com cada pai e mãe, que é um reencontro de almas para a evolução. Nossa, né? Fico até emocionada, vou quase chorar aqui, porque... É isso. E esse lugar, né, que todo mundo fala de boca cheia, do amor incondicional, mas que na prática é cheio de condição. Porque eu só amo meu filho se ele for bem na escola, se ele fizer a lição de casa, se ele comer tudo certinho, se ele tomar banho na hora certa, senão eu vou puni-lo. Então, que amor incondicional é esse? E aqui eu não tô falando que então precisa deixar o filho fazer tudo sem limites. Mas esse lugar onde eu preciso unir e humilhar a criança para que ela trabalhe para satisfazer as minhas expectativas. Então, já sai desse lugar incondicional. É o amor incondicional que eu mando só para a vítima. Não, é totalmente condicional. Você só manda para quem você julga como sendo correto. Se fosse, de fato, incondicional, você mandaria para os dois, para todos. E quanto mais eu mando um amor condicionado aos meus julgamentos e critérios, eu estou causando mais exclusão, mais cisão, mais separação e mais violência. Sofrimento. Então eu faço parte do movimento também de promover essa violência. E enquanto as pessoas não despertarem para entender que tudo e todos somos um, a gente vai continuar nesse lugar de arrogância, né? Onde eu sou melhor porque eu mando o amor incondicional para as pessoas certas. O Pierre Weil, o fundador da Unipaz, ele fala que a base do sofrimento é essa ilusão da separatividade, né? A gente se sentir separado e aí desse lugar toda a destruição do mundo começa. Primeiro essa cisão de si consigo mesmo, né? Eu acho que essa mãe que busca essa cura precisa existir esse grande encontro mundo adentro, né? Da gente, como você bem falou aí, da nossa essência, do nosso propósito, do que eu estou fazendo aqui, e precisa haver esse encontro, a cura nesse lugar do mundo adentro, para depois eu promover essa cura no encontro com o meu filho, com o outro, né? Exatamente. E aí, voltando lá no início, a nossa maior dor que guarda o nosso maior tesouro, é que quando eu consigo curar minha maior ferida, eu, além de transbordar isso para os meus descendentes, eu me torno o canal de cura do outro. Porque eu só consigo levar o outro até onde eu fui, né? Se eu me curei de uma grande dor, eu consigo guiar outras pessoas para esse caminho. E aí eu chego no meu propósito de vida. Eu vim com a dor certa para me tornar canal de cura do outro. Então, canal do amor, né? Canal do amor. No fim das contas, é sobre isso. Viva! Que lindo, minha querida. Nossa, que importante. Falei, gente, eu avisei que era muito importante essa conversa aqui hoje. Do fundo do meu coração, eu espero que esteja reverberando, porque somos todos humanos, nascemos todos de uma mãe, não tem como fugir dessa natureza, né? Então, que esteja realmente reverberando em todas as suas células, tudo isso que a gente está fazendo, que você compartilhe esse episódio, gente, porque realmente é uma informação assim, de extrema relevância. E agora que pra gente ir fechando, minha querida, eu vou te convidar assim, do seu coração, aqui agora, assim, sabe? O que você deixaria para essas, acho que não só para as mães, né, assim, mas vamos falar para as mães aqui, sim, hoje, e a gente expande para o ser humano, de coração, assim, mais do que uma dica, uma inspiração para essa mãe que está buscando, que de repente já tentou, além de procurar o trabalho da Olivia, fica o convite para procurar o Instagram dela, né, Olivia Tani, né? Isso, é Olivia_Tani. Tá. O que você deixaria assim para uma inspiração final de todo esse trabalho tão bonito que você faz, tão importante para essa mãe como canal de cura para os filhos? Eu acho que para a mãe o primeiro passo é ela se cuidar como ela merece. A partir do cuidado dela mesma, né? Ela vai conseguir liberar o filho, e os filhos são felizes
somente quando a mãe é feliz. Então, que o primeiro passo é ela buscar essa felicidade dela e não ficar só olhando para o filho. Comece olhando para si mesmo. Esse é o caminho. Assim seja. Isso a gente pode expandir para todo mundo, Todo né? mundo, exatamente. Sobre autoamor, autocuidado, autoconhecimento. Porque se eu me curo, eu tô curando uma parte do mundo, não é? Totalmente. Para que a gente isso. possa ser, né? Como eu sempre digo aqui, como meu grande amigo, sejamos nós a mudança que a gente quer ver para o mundo, né? Exatamente. Viva. Minha querida, muito obrigada, viu, amei. por aceitar o convite. Muito feliz que você chegou. Muito feliz da gente ter se cruzado. Num literalmente renascimento. No renascimento, porque eu já tive a bênção de receber, ser renascida pela Olivia, e foi um presente, assim, divino, assim, que eu vou levar para o resto da minha existência. E fica o convite, então, minha querida. Obrigada, viu? Eu Obrigada. que agradeço. Fica o convite para você, então, que não conhece o trabalho da Olivia, conhecê-lo. Ela tem um trabalho muito, muito, muito importante mesmo, gente. Né? Fica o convite para essas terapeutas que têm interesse também em expandir a informação desse caminho que ela trilha. Aí vai procurar, ela tem o site, ela tem o livro, enfim. Você que não conhece a Unipaz, se é novidade para você, a gente tem o site unipazsp.org.br. Somos aí uma universidade do encontro, uma universidade que está aí há quase 40 anos trabalhando por uma educação para a paz efetiva no mundo. Temos também as redes sociais da Unipaz, do Instagram, Facebook, Telegram, YouTube. Convidado a você procurar também. A gente está aí sempre colocando novas oportunidades, novas ferramentas, cursos. A gente tem também uma associação, um hub transpessoal, que é o nosso hub digital, que você tem acesso a cursos iniciáticos de extrema relevância também, por um valor extremamente simbólico. Você está convidado a conhecer. E temos também o novo espaço físico da Unipaz, que é o PEP, que é o Porto Ecológico da Paz em Porto Feliz, cada vez mais também trazendo eventos, né? Você tem a oportunidade de conhecer, de participar de eventos, inclusive de alugar o PEP, que é um espaço lindo em meio à natureza, lá em Porto Feliz. Eu agradeço você estar aqui conosco até agora. Deixe um beijo no seu coração e até o próximo encontro. Viva! Viva! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.